Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 5, chegamos no capítulo 5. E nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Romanos, capítulo de número 5, verso 1 e 2. A fé vem pelo ouvir a palavra. Como é que a fé vem? Eu recebo o conhecimento da palavra e a fé vem através deste conhecimento para dentro do meu coração, para dentro da minha mente. Então vou ler Romanos 5, versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé ou pela fé, repare bem, temos paz com Deus. Vou ler de novo com calma. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Romanos, e se eu quiser entender o que é o Evangelho, eu preciso ter clareza sobre a carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho repetido isso sempre. As pessoas pensam que o Evangelho é isso. Aparece um pastor e fala assim: você tem problemas? Vem na igreja que os seus problemas vão ser resolvidos. Você está desempregado? Então traga uma carteira de trabalho, nós vamos passar um óleo de Israel, e você vai arrumar emprego. Você quer prosperar? Tem aqui uma campanha de prosperidade. Vem aqui, pegue os envelopes, dê a sua doação e você vai ficar rico. Ah, você está com um filho cheio de problemas? Vem aqui fazer a campanha da família. Então a pessoa pensa que evangelho é assim, é um Deus que eu vou para a igreja e ele vai resolver os meus problemas. Então as pessoas vêm com aquela mentalidade: Deus vai resolver os meus problemas. Aí ela cai numa carreira de campanha para isso, campanha para aquilo, e não aprende o que é o Evangelho. Então elas querem um Deus que nem o gênio da lâmpada. Eu esfrego a mão, aparece lá um gênio e fala assim: sim, amo, o que você quer que eu faça? Faça os seus pedidos. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero trabalho, meu filho, meu marido. Sim, vou resolver tudo. Isso aí não é o Evangelho. O Evangelho é entender o que aconteceu em Gênesis 3, a queda do homem. A raça humana está destruída, contaminada, depravada. Todo ser humano é um ser problemático, morto espiritualmente. Entender que isso traz destruição para a raça humana inteira. Evangelho é entender que Jesus Cristo veio ao mundo não para resolver problemas. O que ele disse? Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para quê? Para aquele que acreditar nele não se perca, não se estrague, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo não veio ao mundo para resolver os meus problemas. Ele veio para aquele que acreditar nele não vai se perder, vai ter uma vida eterna. E ele morreu na cruz, e através do que ele fez na cruz, ele me traz a graça de Deus e me traz a vida eterna. Paulo diz em Timóteo o quê? Que através do Evangelho Deus trouxe a imortalidade. O Evangelho vem me ensinar uma vida eterna, a ter a imortalidade, a ter uma vida imortal. Essa é a proposta do Evangelho. Então, se eu não souber isso, às vezes a pessoa está 20 anos na igreja, ela não entende nada do Evangelho. Ela está 15 anos fazendo campanha, voto, sacrifício, fogueira santa, e acha que Evangelho é só isso. Oh, eu prosperei, eu comprei um carro. Ah, eu estava pobre, saí da favela, estou numa cobertura, da noite para o dia. Bastou pegar lá uma rosa ungida. Isso é uma loucura, isso não é Evangelho. Está bem claro isso na sua mente? E aqui mesmo em Romanos, Paulo fala, capítulo 1 de Romanos, versos 16 e 17. Não leve a mal de eu insistir muito nisso.
Paulo fala, pois não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo fala que não se envergonha do Evangelho? Ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que acredita no Evangelho. Então o que é o Evangelho? É um conhecimento que chega a mim e ele é constituído de um poder. Então quando eu creio no Evangelho, é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então é um conhecimento que chega na minha mente, no meu coração, me revela quem é Jesus Cristo, que Ele fez por mim. Tem um poder que atua atrás de tudo isso. Um poder para a salvação. O que é a salvação? Ser liberto do império das trevas, liberto da condenação, liberto da cadeia. Então quando eu creio no Evangelho, essa libertação, essa salvação se cumpre na minha vida. Nunca mais eu sou escravo de nada. É uma salvação 100% verdadeira. Só que quando eu creio em Jesus Cristo, eu não entendo nada disso. Por isso preciso estar num lugar que me ensine o que é o Evangelho. Então Paulo fala, o Evangelho é um poder de Deus para a salvação do quê? De todo aquele que crê. Então, preste atenção. Um dia você vai morrer. Não é bom falar de morte, mas você sabe que um dia você vai morrer. Sabe ou não sabe? Eu vou morrer. Não tem se tem uma coisa que você não precisa nem acreditar. Não precisa acreditar, mas vai se cumprir, é que um dia nós vamos morrer. E quando eu sair desse corpo, a morte é uma coisa física, mas eu sou um ser espiritual. Quando eu sair desse corpo, só tem dois destinos. Por isso que Evangelho não é brincadeira. Igreja não é brincar com a vida das pessoas, tem que falar a verdade. Quando eu sair desse corpo, eu não deixei de existir. Ou eu sou uma pessoa salva que vou viver eternamente com Deus, ou eu sou uma pessoa perdida que vai se perder eternamente. Não tem outra situação. Entende? Então eu posso viver uma vida aqui, gostar de muita coisa, mas uma hora eu vou morrer, esse coração vai parar, essa carne vai voltar ao pó. E aí nós vamos entrar na eternidade, salvos ou perdidos. Você não vai acabar, você não vai cair num sono. A pessoa fala assim, morreu, descansou nada, ele está do outro lado agora. Ou salvo ou perdido. Entende isso ou não? Então isso vai. Quando eu tinha 20 anos, eu olhava para quem tinha 64, que eu nem eu tenho agora. Eita, esse cara está velho. Já cheguei no 64, gente. Não é? Já vivi 3/4 da vida, vai saber até onde eu vou. Mas quando esse corpo parar, eu creio no Evangelho, eu vou entrar na eternidade salvo. A imortalidade está em mim porque eu creio no Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus. Então não brinque, igreja não é lugar de brincar com a mente das pessoas. Pregar Evangelho, né? Receba, receba, receba. Oh, vai dando glória, fica rico. Um falso Evangelho que não explica estas coisas está por aí. Então a pregação do Evangelho é uma coisa séria. Ensinar o Evangelho para as pessoas não é brincar com a vida delas, ter interesse no dinheiro que elas têm. Não. É uma questão de vida ou morte, entende? Então o Evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Você acredita nisso? De coração? Então vamos lá, volte para Romanos, nós estamos no capítulo 5. Aliás, nós já estamos em Romanos capítulo 5. O que Paulo está dizendo? Verso 1. Justificados, pois, pela fé, mediante a fé, lá nós temos o quê? Paz com Deus. E através de quem eu tenho paz com Deus? Através do Senhor Jesus Cristo. Então vamos recapitular. Nos últimos 4 cultos nós falamos sobre justificação. Então vamos só recapitular. O que é ser justificado? É alguém que Cristo pagou a dívida dele na cruz. Que Cristo quitou tudo que ele devia na cruz. Libertou ele da escravidão, libertou ele dos demônios, libertou ele das prisões, libertou ele da condenação. E Deus agora, quando olha para ele, vê ele uma pessoa sem culpa, uma pessoa inocente. Então quando eu criei em Cristo, Cristo me justificou, Ele me inocentou. Vocês estão entendendo?
Ele me inocentou tudo que eu devia. Olha, isso tem que estar dentro de você. Tudo que eu devia. Tudo que me era cobrado pela lei, toda a condenação que pesava sobre mim. O diabo tendo domínio sobre a minha vida, as prisões onde eu vivia. Quando eu criei em Cristo, Ele me justificou e me libertou de tudo isso e me inocentou. É como quando um juiz tem uma sentença, a pessoa absolvida, ele bate o martelo e fala, inocente, tum! E a partir daquele dia a pessoa se tornou inocente, sem culpa. É o que Cristo fez na cruz. Quando eu creio nele de todo o coração, Ele me justifica por esta fé que eu tive nele, que é um dom de Deus. Ele me inocentou, Deus bateu o martelo, inocente, pum, acabou. Eu fui justificado. Como que eu alcancei isso? Porque eu paguei preço? Não. Por alguma obra? Não. Porque eu dei algum dinheiro na igreja? Não. Como é que eu alcancei a justificação? Eu criei nele. Fui salvo por esta graça. Eu não produzi nenhuma obra. O homem não consegue justificar-se a si mesmo. Então, quando eu criei nele pela graça, até esta fé que eu tive foi um dom de Deus. Então, Ele me justificou, me inocentou. Então, quando Deus olha para você agora, você sabe que você é defeituoso, você sabe que você fica nervoso. Mas quando Deus olha para você, Ele te vê através de uma lente. A lente é Jesus Cristo. Então, quando Ele olha para você agora, você creu em Cristo, tem uma lente chamada Jesus Cristo. Então, através desta lente, Deus te vê sem culpa, inocente. Você consegue acreditar nisso? Justificado. Deus não pode pegar alguma coisa que te condenava, trazer de volta para te condenar. Por quê? Porque tudo isso foi eliminado na cruz. Deus não pode ir lá no teu passado, olha, no teu passado você fez isso e aquilo. Olha aqui, agora eu vou te condenar por isso. Por quê? Porque Deus eliminou o teu próprio passado na cruz. Então Deus não vai pegar nada do teu passado antes de crer em Cristo e trazer de volta para te condenar. Por quê? Porque na cruz tudo isso foi eliminado. Isso é muito grande. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17, o que Paulo fala? Agora que nós estamos em Cristo justificados, nós somos uma nova criação. Deus começou uma nova criação. A primeira criação, Adão condenou. Jesus Cristo vem e através dos que creem começa uma nova raça de homens. Começou uma nova criação, as coisas velhas, o seu passado, tudo que era velho se passou, tudo se fez novo. Então nós somos justificados. E se eu sou justificado, qual é o meu relacionamento com Deus agora? Vamos lá, o que ele fala? Olha lá, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então o que significa isso, ter paz com Deus? Significa que toda inimizade, olha, toda a porta fechada, todo gigante Golias, entenda, toda a muralha de Jericó, todo obstáculo entre eu e Deus, Cristo removeu na cruz. Eu estou em paz com Deus. O que é uma inimizade? Entre duas pessoas tem uma rixa, tem um problema, tem uma inimizade. Então uma é contra a outra, tem uma parede entre elas que elas vivem em inimizade. Elas não têm paz uns com os outros. Agora Cristo na cruz removeu todo obstáculo. Para nós que somos salvos não existe mais muralha de Jericó, campanha para derrubar gigante. Não tem mais nada entre eu e Deus. Cristo removeu a parede da separação na cruz. Entre eu e Deus agora o caminho está livre, a porta está aberta. Então Deus está em paz comigo, não está me cobrando nada. E eu estou em paz com Deus, não tem mais inimizade entre eu e Deus. Porque toda inimizade que eram os pecados, as maldições, a lei, Cristo removeu na cruz. Eu não estou vendo mais o Deus do Velho Testamento. Qual é o Deus do Velho Testamento? É o Jeová vai pesar a mão. Olha o cajado de Deus. Olha a punição de Deus. Vai lá para a velha aliança. Deus entregava eles na mão dos medianitas. Deus deixava com que eles fossem assaltados e fossem escravos para outra nação. Se eles não cumprissem a lei, Deus castigava. Vai lá.
Por causa disso, agora na nova aliança, a inimizade foi tirada, a parede da separação foi removida por Cristo na cruz. Então, o Deus depois da cruz não está mais apontando o dedo, te cobrando, te oprimindo, te castigando, eu vou te pôr doença, eu vou pesar a mão sobre você. Não tem uma expressão de Novo Testamento que fala de Jeová, gente. No Novo Testamento é Jesus Cristo, está entendendo ou não? Então você não vê na nova aliança aquele comportamento do Deus da velha aliança, que tudo era guerra, tudo era cobrança, tudo era obra, tudo era castigo, tudo era pesar a mão, tudo tinha um preço, tudo tinha aquela coisa pesadíssima. Cristo removeu tudo isso na cruz. Então qual é a visão que eu tenho agora de Deus na nova aliança? Eu estou em paz com Ele, Ele está em paz comigo. Não tem mais obstáculos entre eu e Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto. Como é que ele se achegava a Deus na velha aliança? Presta atenção. Ele não podia, o homem normal não podia ir direto a Deus. Ele tinha que ter um intermediário. Então ele pegava lá, bom, eu vou fazer meu sacrifício a Deus. Ele trazia aquele animal, entregava na mão do sumo sacerdote. Não tinha um sumo sacerdote lá? Esse sumo sacerdote pegava a oferta dele, ia para Deus e fazia oferta para ele, substituía ele, representava ele. Na velha aliança sempre se dependia de um sacerdote. Eles não podiam entrar no Santos dos Santos, na presença de Deus direto, porque não era permitido, a parede da separação estava em pé. Então eles vinham, traziam oferta na mão de uma pessoa, essa pessoa representava eles para Deus. E Deus aceitava o sacrifício, a oferta, o animal, essas coisas todas. Na nova aliança, Cristo removeu, eu não preciso mais de intermediário. Cristo se tornou a verdadeira porta, o verdadeiro intermediário. Então não preciso mais de um ser humano, isso que você tem que entender. Você não precisa de apóstolo, de bispo, de santo homem de Deus, do profeta, do altar. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de tempo de Salomão para se chegar a Deus. Sempre Salomão foi destruído lá por Deus no passado. O que está aí hoje é falso. Você entende? Na nova aliança, o caminho está aberto. Eu me achego a Deus diretamente em qualquer lugar. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para me achegar a Deus. Na nova aliança, nós somos a igreja, não tem templo, não vou lá na igreja para falar com Deus. Não, falo com Deus em qualquer lugar. Estou conectado, é uma internet que não cai, não tem interrupção. Estou conectado com Deus todo momento, em qualquer lugar. Eu posso estar lá no pico do Jaraguá, lá em cima agora, conectado com Deus. Eu não preciso mais procurar um homem que é sagrado, que é santo, que é o homem de Deus, que ele é o bom, para ele fazer uma oração por mim, para ele fazer alguma coisa por mim, porque eu estou direto conectado com Deus. É a nova aliança. Cristo removeu tudo. Eu estou em paz com Deus, Ele está em paz comigo. Quer ver? Vamos ver um texto que eu já li 1000 vezes aqui para você. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 10. Isso é o leitinho, é o arroz com feijão do Evangelho. Hebreus capítulo 10 fala nessa linguagem que nós estamos falando. A partir do verso 19. O escritor está explicando justamente isso, olha lá. Diz assim, olha lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, olha lá. Pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, olha lá, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que ele está dizendo? Que agora eu posso estar na presença de Deus, que era os santos dos santos da velha aliança, com intrepidez. Eu posso estar na presença de Deus em qualquer lugar, eu tenho acesso a Deus em todos os lugares, não tem mais interrupção, não cai a internet, não cai a conexão.
Então ele diz: tendo, pois, irmãos, para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, na velha aliança, qual era o caminho? Eu não tinha acesso direto a Deus, eu tinha que procurar o sacerdote, ele ia fazer um trabalho espiritual para mim diante de Deus. Eu não podia eu fazer. Tinha um obstáculo entre eu e Deus, só alguém autorizado podia. Na cruz Cristo removeu tudo, nós estamos na nova aliança. Então agora eu tenho acesso a Deus, a tua oração Deus ouve, você não precisa pedir oração para alguém. Você acredita nisso que eu estou dizendo ou não? Se você fechar os olhos e falar com Deus, está conectado. Um novo e vivo caminho se abriu através do sangue de Jesus. Então qualquer pessoa tem acesso livre a Deus. Por quê? Porque a parede da separação foi removida. Nós estamos em paz com Deus. Nós que cremos, não é o mundo que está em paz com Deus. Não é os religiosos que estão em paz com Deus. Isso só é válido para o salvo verdadeiro que crê em Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé. Removeu tudo, fui justificado pela fé. Tenho paz com Deus. Tenho paz com Deus e Deus está em paz comigo. Mediante quem? Mediante o Senhor Jesus Cristo. Isso acaba com a religião, isso acaba com os templos, acaba com as procissões, acaba com as imagens, acaba com os altares, acaba com os bispos, os apóstolos, até o suor dele faz milagre. Acaba com tudo isso, aquela gente descobrir que tem acesso a Deus, que não precisa de agorada, rosa, tudo isso é uma mentira, gente. Essa pessoa se torna livre totalmente da religião evangélica, se torna totalmente livre. Estamos indo? Estamos indo? Então vamos ver agora aqui alguns textos que falam isso. Colossenses capítulo de número 1, nós estávamos em Hebreus. Colossenses 1. Então nós vamos ler ali. Versos 20 até o 22. Colossenses capítulo de número 1. Versos 20 a 22. Olha lá, olha que coisa interessante. Olha como é que nós alcançamos essa paz depois de sermos justificados. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E vocês também, que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos na mente, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou, olha a paz aqui, no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Agora Deus me apresenta para Ele mesmo, como para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, sem culpa, e irrepreensíveis. Então o que aconteceu? Quando Cristo morre na cruz, derrama o sangue dele. Ele remove os obstáculos entre Deus e os homens. Os homens, quando eu digo, são aqueles que acreditam. Enquanto a pessoa não crê em Cristo de verdade, essa palavra aqui é uma palavra para a igreja, ela não entra nesse assunto que nós estamos falando. Mas quando a pessoa crê em Cristo de verdade, de todo o coração, então isso se torna real na vida dela, passa a fazer parte da vida dela. Então, como Cristo removeu todos os obstáculos, pelo sangue da sua cruz, então o que acontece agora? Então Cristo é assim, aquela figura simples. Cristo com uma das mãos segura a mão de Deus, e com outras mãos segura a mão do homem. E ele faz assim, nos reconciliou, une as nossas mãos com a mão de Deus. Só uma ilustração simples. Então Cristo removeu tudo, agora nos reconciliou. A inimizade que entrou por Adão, o estrago que estragou o mundo todo, Cristo removeu tudo isso na cruz e nos uniu a Deus. Nós estamos reconciliados com Deus. Não tem mais inimizade, não tem mais obstáculo. Eu não vou fazer campanha para abrir porta.
rodear uma muralha imaginária, olha, tem uma Jericó, vamos rodear Jericó, campanha para derrubar a muralha. Tem um Golias enorme, você tem que atacar uma pedra, que nem sabe, isso não existe, isso é coisa lá da velha aliança, história do povo de Israel. Então agora não tem mais obstáculo, nós somos reconciliados com Deus mediante aquele sangue que foi derramado na cruz. Você acredita nisso? Reconciliados com Deus, não tem mais obstáculo. Deus está ligado, tão ligado em mim, eu estou tão ligado nele. Ele tirou através de Cristo todo o peso da lei, toda a condenação, todo o jugo, toda a prisão. Tirou todos os obstáculos, eu estou reconciliado com Deus e Ele reconciliado comigo. Não tem mais inimizade. Vamos ler esse texto de novo com calma. Olha lá o que ele diz, verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha lá, por meio deste sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então Deus reconciliou céus e terra, reconciliou. E os da terra quem são? É a igreja, os que são salvos, estão reconciliados. E vocês, aí ele fala do tempo que nós não conhecíamos a verdade, como que nós éramos, olha ele diz. E a vós outros também, em outro tempo, vocês eram estranhos e inimigos na mente. No entendimento, estranhos e inimigos aonde? No entendimento, na mente, uma mente cega para o evangelho. Estranhos e inimigos no entendimento, olha lá, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou, agora tem um detalhe que você precisa entender. Vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Por que fala assim? Nos reconciliou no corpo da carne. Então, você tem que entender que Jesus Cristo é Deus que se transformou num homem e assumiu um corpo humano. Mas a natureza desse corpo humano de Jesus Cristo, a carne dele não era uma carne pervertida como a nossa. Ele não teve um pai humano que transferiu a herança maligna de Adão para ele. Ele teve só uma mãe. Mas o pai dele era Deus. Então a genética de Jesus Cristo era uma genética de Deus. O sangue dele não era um sangue de pecador, era um sangue de Deus. A carne que ele teve naquele corpo não era uma carne cheia de tendência que nem a tua é, cheia de pecaminosidade que nem a minha e a tua é. A carne dele era uma carne perfeita, uma carne humana perfeita, sem pecado. Está bem claro isso? Sim ou não? Então, esse corpo foi oferecido. O que eles faziam lá na velha aliança? Pegavam o corpo do animal, queimava aquilo como uma oferta pelo pecado. Porque ele fala reconciliado mediante a sua carne, porque o corpo de Jesus Cristo, o corpo perfeito, que tinha uma carne perfeita, não era contaminada, não era manchada pelo pecado. Por isso que ele viveu uma vida aqui na terra e ele nunca cometeu um pecado. Esse corpo foi a oferta pelo pecado. Se você vai ler lá em Isaías, diz o quê? O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Onde é que caiu o castigo? O castigo caiu quando ele foi pregado, ferido, machucado. Então ele tinha uma carne santa, ele não tinha essas tendências que nós temos. Você entende Jesus ou não? Ele não tinha essa natureza caída, o corpo dele foi a verdadeira oferta. Porque se ele não fosse assim, ele não poderia ser o cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. Então para ele ser perfeito, ele tinha que ter corpo, alma e espírito perfeitos, sem contaminação, para poder fazer o sacrifício perfeito. Então a carne de Jesus era perfeita, não era pecaminosa como a nossa. Então a oferta desse corpo ali na cruz pôde nos reconciliar com Deus. Está bem claro isso? E agora, como é que ele nos apresenta? Olha lá, vou ler de novo.
Verso 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Agora Deus, nós que cremos, Deus vai nos apresentar para si mesmo. Como é que Deus me apresenta para Ele mesmo? Agora que eu creio em Cristo de todo o coração. Olha lá, para apresentar-vos perante Ele, Deus me apresenta perante Ele, olha lá, santo, inculpável e irrepreensível. Então Deus agora, através do que Cristo fez, da oferta do seu corpo, nos reconciliou, Deus me apresenta para Ele mesmo uma pessoa santa, sem culpa e irrepreensível. Olha para mim, estou cheio de defeito, mas Deus olha para mim através da lente Jesus Cristo. Ele me vê santo, sem culpa, irrepreensível, reconciliado com Deus. Então, eu não preciso mais, entenda isso. Foi posto na nossa cabeça que a igreja é casa de Deus. Igreja somos nós que somos casa de Deus. Não é quatro paredes. Foi posto na nossa cabeça que eu tenho que ir num lugar especial, que Deus está lá. Mas é enganoso, eu estou reconciliado com Deus. Deus está em qualquer lugar do planeta onde eu estiver. Não é verdade, eu tenho que ir lá numa tal de Aparecida, porque... Vocês estão entendendo? Lá é um lugar santo, mas não existe mais isso no Evangelho. Tudo isso Cristo acabou com a religião. Vamos a outro texto, vamos lá. Nós lemos, vamos agora à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 18. Olha como é lindo isso aqui, ó. Ora, tudo provém de Deus, olha lá, que nos reconciliou consigo mesmo. Quem? Ele mesmo nos reconciliou consigo mesmo. Ó, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, olha lá, e nos deu um trabalho para fazer, e nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o ministério da igreja, do Novo Testamento, do Evangelho? É ensinar essas coisas para as pessoas e mostrar o trabalho da reconciliação. É avisar, olha, crê em Jesus Cristo, você vai ser liberto, justificado, reconciliado com Deus, salvo, vai ter a imortalidade. Esse é o trabalho da igreja, pregar a reconciliação, aquilo que aconteceu na cruz, aquilo que Jesus Cristo fez por nós, toda obra perfeita realizada por Cristo na cruz. Esse é o ministério que cada um de nós temos, que somos igreja. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, olha lá, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, olha, Deus, o próprio Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, olha lá, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus estava onde? Olha lá, Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, e a culpa, lá, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da reconciliação, olha lá, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério e a palavra da reconciliação. Então, isso é extraordinário. Vamos recapitular? Então, você perguntaria para mim, pastor, quer dizer que entre eu e Deus não existe mais nenhum obstáculo? Eu não tenho que pagar preço? Não tem mais obstáculos entre você e Deus.
Você poderia perguntar, quer dizer, pastor, que a minha culpa, o meu pecado, Cristo removeu inteiro. Mas lá na velha aliança está escrito o quê? Os seus pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas e na nova aliança? Os pecados foram removidos na cruz. Cristo removeu a separação. Então quer dizer que não tem mais isso entre eu e Deus. Você confia no que Cristo fez na cruz? Confia? Então, não tem mais. Então, pastor, mas eu fiz a campanha abrindo portas, Mas você acredita que não tem mais portas fechadas? Esse negócio de eu vou lutar para abrir uma porta é coisa de religião, não do evangelho? Você acredita que Cristo removeu tudo? Ele disse, eu sou a porta. Ele é a verdadeira porta que se abriu. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele é a verdadeira porta, nós já passamos por ela. Então não tenho mais, Deus, abre porta. Porque eu estou reconciliado com Deus, Deus está reconciliado comigo. Então tudo foi removido. Quem acredita nisso? Você já ouviu alguém vir à televisão e te explicar esse leitinho que eu estou te explicando? Você já viu alguma campanha sendo feita assim? A verdadeira campanha da reconciliação. Você já ouviu? Nunca. Você percebe que você vê tanta coisa na televisão e não me explica esse evangelho arroz com feijão que as pessoas têm que entender. Eles estão lá presos no Velho Testamento, brigando o povo a fazer aquele monte de coisa da velha aliança. E não abre a porta para aquilo que aconteceu na cruz, para mostrar que aquele coitado que está lá, sai, já foi removido esse mal da vida dele, ele nunca aprendeu isso, ele aprendeu que o mal está nele, toda semana tem que sair o mal. Ele está lá fazendo o mal sair 10 anos e o mal não saiu ainda. Então ele tem que estar lá toda sexta-feira fazer a mesma, nunca sai. Ou então sai na sexta e entra no sábado de volta, ele tem que estar lá, sui. Uma vida toda, o braço dele está até viciado de fazer assim, ó. Às vezes ele está dormindo, sonhando com isso. Então o que você vê? Você vê um evangelho escravocrata na mente das pessoas, que põe um peso, põe fardo, põe dificuldade, põe diabo na vida dela. O crente verdadeiro, procura na Bíblia um crente verdadeiro que ficou endemoniado, não existe isso. Procura nas cartas de Paulo expulsando o demônio de crente, não existe isso. Não existe isso. Então você vê um evangelho que escraviza, que está na mídia, que está na mente, no coração de milhares e milhões de pessoas, de brasileiros. Nesse momento eles estão lá, talvez ouvindo uma pregação de medo, de acusação, de cobrança, do Deus do rei, do Deus que quer explorá-los financeiramente, e está lá, aprisionado. E a palavra da verdade não chega a eles. Então vamos voltar ao texto inicial, vamos lá, texto inicial. Romanos 5:1. O que diz? Romanos 5:1. Justificados pela fé. O que aconteceu? Temos paz com Deus. Eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Eu sou salvo, fui justificado por Ele, não tenho mais prisões, não tem mais cadeia na minha vida, não tem mais mal na minha vida, não tem mais a condenação do pecado na minha vida. Não tem mais prisões, eu estou em paz com Deus, tudo foi removido por Cristo na cruz. Justificados, pois pela fé, eu creio profundamente. Olha que nós te lemos os textos todos, isso aqui está na Bíblia, na Nova Aliança. Se eu procurar isso no Velho Testamento, não existe, porque Velho Testamento não é evangelho. Mas depois da cruz, isso foi revelado do apóstolo Paulo. Pedro não escreveu nada disso, Judas não escreveu nada disso, João não escreveu nada disso, Tiago não escreveu nada disso, porque eles não enxergaram a grandeza desse evangelho da graça de Deus revelado do apóstolo Paulo. Os demais apóstolos ficaram com 5% de entendimento, mas Paulo não. Então Paulo está dizendo, justificados, pois,
Pela fé, tenho paz com Deus. Tenho paz com Deus, não tem mais muralha, não tem mais peso, não tem mais condenação, não tem mais cobrança, não tem mais demônio, não tem prisão, não, estou em paz. Por meio de quem? Só por meio de Cristo, porque eu creio nele, não tem outro modo de alcançar isso. É só por meio de Cristo. Continua. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, olha lá, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só mais um texto para terminarmos. Abra lá a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Vem ali depois de Efésios, Filipenses capítulo 4. E Paulo diz no verso 6 e 7, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. O que Paulo está dizendo? Paulo sabe que a nossa natureza humana é uma natureza ansiosa, inquieta com um monte de coisa. Então ele fala, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, que eu tenho que ter uma vida de comunhão com Deus, de falar com Deus, de orar a Deus, de me comunicar com Deus. Ter um coração aberto para Ele, reconciliado com Ele, sabe, diariamente, uma vida aberta para Ele, mesmo cheio de fraquezas. E depois ele fala uma coisa, verso 7. E a paz de Deus, a paz de quem? De Deus. A paz de quem? De Deus. Não é paz humana. E a paz de Deus, nós somos reconciliados com Deus, nós temos a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. O que ela vai fazer por cada um de nós? Guardará o vosso coração e a vossa mente, esse conhecimento, essa reconciliação. Essa paz de Deus, ela vai fazer um trabalho na minha mente. Eu não vou ter uma mente tumultuada. Eu conheço Deus, estou reconciliado. E no meu coração, essa paz de Deus, ela vai trabalhar na minha mente e no meu coração, no meu mundo emocional. Vai haver um equilíbrio na mente e no coração, uma segurança, porque eu conheço a reconciliação. E a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará, ela vai guardar o vosso coração e a vossa mente aonde? Em uma pessoa, em Cristo Jesus. Então quando eu entro pela fé nessa verdade, quando eu creio de todo o coração, quando eu conheço esse evangelho da graça de Deus, quando eu entendo porque Paulo complementava a igreja, ele com duas verdades, graça e paz. Então Paulo complementava a igreja, graça para entender a graça, entendendo a graça eu estou em paz com Deus, graça e paz. Ele não falava paz do Senhor, era graça, e de toda a graça vem a paz. E toda a carta que ele escrevia, graça e paz. Então, justificados pela fé, temos paz com Deus. Todos os obstáculos foram removidos, tudo foi tirado. Eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Eu tenho acesso à presença de Deus em todo e qualquer lugar. Reconciliado com Deus. Acredita nisso? Fala assim, amém.